Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá a todas e todos, espero que estejam bem nesse difícil tempo que nos coube viver. O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele tem um dos muitos poemas geniais dele, ele tem um poema que chama Procura da Poesia. E ele começa assim, esse poema: não faça versos sobre acontecimentos. É engraçado a gente pensar, porque parece que ele nos joga para uma provocação que é o contrário do que a gente ouve, ou do senso comum, talvez, de que a vida de alguém tem uma sucessão de acontecimentos e essa pessoa, poeta, escritor, escritora, em algum momento ele organiza, ele desenvolve isso nos textos dele. Algo como possivelmente você já ouviu alguém dizer: minha vida daria um livro. Então expressa uma certa noção de que quanto mais acontecimentos, talvez mirabolantes, na vida de alguém, mais isso vai ser material literário. E o Drummond nos traz essa provocação: não faça versos sobre acontecimentos. Então no vídeo de hoje, ele parte de uma indagação que eu ouço muito também nos encontros, nos estudos para nascer palavra, que o que é isso aqui? O que é esse texto aqui que eu escrevi? Possivelmente a pessoa está me perguntando que gênero literário, né? Isso é um poema? Isso é um conto? O que é isso aqui? Então, na orientação de hoje, a gente vai, como eu disse no vídeo da semana passada, a ideia é que as orientações elas são independentes, mas elas conversam entre elas, né? Elas estabelecem um caminho. Então, na primeira, eu tentei chegar ali, construir brevemente um caminho para que você pense, que você note, né, que na nossa cabeça a gente escreve o tempo todo. E se a gente considerar texto também essa produção mental, essa produção textual mental, a gente elabora textos o tempo todo. Então a gente não tem problemas com produção de texto, nem dificuldade com elas. Imagine se a gente pudesse captar num HD externo 10 minutos do nosso pensamento. Quantos terabytes, sei lá, seria necessário de textos e de imagens que circulam na nossa mente? A gente não consegue, a mão humana não consegue captar a velocidade dos textos que nós produzimos. Então no primeiro vídeo eu abordei um pouco essa questão dessa frase que ecoa do não saber escrever, da expectativa que se tem na produção do texto e na relação da escrita com o poder. A escrita como uma forma de poder, como religiões se baseiam na palavra, no texto, nos livros, instituições, constituições. Mas isso não significa que nós não saibamos escrever se a gente passou por um processo de ser alfabetizado ou alfabetizada. Significa que essas relações de poder elas estão em jogo quando a gente se propõe a escrever algo. E talvez a nossa memória seja uma memória negativa desse fazer, de alguém que teve que ser validado ou validada, legitimado, e no momento de tensão da produção do texto acaba gravando no seu corpo essa memória de tensão, de validação em relação à produção de texto. A ideia é a gente recriar essa memória, a gente ressignificar ela, se por algum caso aí no seu percurso você se deparou com essa questão de se sentir exposto ou não se sentir validado pela sua produção, se sentir intimidado pela produção textual que você teve. Porque a literatura, né, esses saberes da escrita são lugares muito elitizados, né? A gente tem um pensamento: qual é o literato? Quem é o literato? Quem é a pessoa letrada? Quase a imagem que nós temos no senso comum de quem é inteligente. Nós não pensamos o conceito que o Gardner, que é um pesquisador que trabalha as inteligências múltiplas. Dificilmente a gente pensa a inteligência como algo múltiplo. Normalmente a gente pensa a inteligência como alguém que lê muito, alguém que escreve. Então é um lugar quase da primazia do conhecimento, a escrita, né? Esse saber enciclopédico. Então pensamos nessa relação de poder.
E aí, depois eu debati, no segundo vídeo, a subalfabetização, que esse nome que eu dou porque eu entendo ser um projeto de realmente não se efetivar ali as múltiplas camadas de criação textual e de interpretação de texto, quase como um projeto mesmo, de negar certos conhecimentos. E também, como a escrita ela acaba sendo filtro social preponderante, eu falei disso também no vestibular, então a nota da redação. Então isso é um pouco, existe esse processo de subalfabetização, que é a elitização desse saber. E aí, no vídeo de hoje, qual que é o caminho? O caminho é: pensamos texto, produzimos texto porque pensamos linguagem. E olha que maluco, existe uma voz na nossa cabeça e essa voz, ela fala a mesma língua que a gente, a nossa língua materna. Então, a gente pensa texto. E aí, depois da gente notar que a gente pensa texto, que a gente elabora texto, a gente vai se deparar com escrevo tudo errado. E a gente vai ter que vencer também essa etapa, entender que ela é uma memória, entender que tem essa relação de poder quando a gente está produzindo um texto, e não paralisar. A gente vai continuar produzindo o nosso texto. Depois, se for o caso, dependendo do destino desse texto, a destinação dele, a gente corrige, a gente pensa numa revisão. Mas o que não pode acontecer, e o que eu tento construir formas que não aconteça, é o auto-boicote. Ou também a autocensura. Muitas vezes vem um texto, eu quero escrever sobre determinada coisa, mas eu imagino um leitor ou uma leitora na minha cabeça. Ou às vezes eu imagino alguém lendo e me sinto exposto. Então eu escrevi um poema aqui, talvez esse poema tenha um caminho erótico. Nossa, imagina minha tia lendo isso aqui, imagina minha mãe, meu pai. E isso também pode paralisar um processo de autocensura, porque a gente já começa a elocubrar quem vai ler isso, quem vai tomar contato com isso, e aí trava esse processo. Tem uma coisa que eu pesquisei, que ela é um tanto quanto óbvia, mas ela também é mágica. E eu dei um nome para isso, que chama eu plural da escritura. É o nome que eu dei. Por que eu plural? Porque a pessoa quando escreve, pensa aí você, que está vendo esse vídeo. Quando você escreve, inevitavelmente você é a primeira pessoa que lê o que você escreveu. Então você é o eu escritor ou escritora e o eu leitor, leitora de si mesmo. Naquele momento. Então você escreve, você se lê. E aí eu brinco também que tem um eu editor, que é depois quando a gente vai muda o título do poema que a gente escreveu, muda algumas palavras, a gente está editando aquele texto. Então, qual é o convite que eu faço aqui para a gente pensar hoje? Se você a gente pensa a linguagem, a gente venceu esse lugar de poder da gramática, não vai paralisar, então a gente também tem que pensar em não se boicotar, não se autocensurar, para a gente construir um caminho com a nossa produção textual. E aí, nesse caminho, a gente produzir um texto, é interessante pensar nas ferramentas que nós temos para a produção de texto. Que ferramentas são essas? E aí a pergunta do vídeo de hoje: que texto é esse que eu escrevi? Então, possivelmente, pensar nos gêneros textuais, nos gêneros literários. E pensar o que eu estou escrevendo ou o que eu quero pesquisar tem mais a ver com dramaturgia, tem mais a ver com contos, tem a ver com poemas. É um pouco do que eu vou falar hoje brevemente. E aí, para falar disso, eu tenho que falar desse livro aqui. Esse livro chama Poética. Não sei se estão vendo aqui, eu estou tentando acertar a lente. Deu? Poética do Aristóteles. Não sei se vocês viram aí, eu estou tentando acertar aqui. Mas o livro chama Poética do Aristóteles. Esse livro ele é basal para a gente pensar a relação com os 3 gêneros literários que são mais trabalhados. Por quê? Ele é um grande tratado, né? É a primeira vez, talvez, que se organiza esses gêneros quase num compêndio que ele faz com essa poética. Então ele é muito retomado nas histórias de crítica literária, enfim, ele é um texto muito retomado, muito relido, para ser problematizado também em diversos pontos, mas a base se mantém do que ele estruturou ali na poética. Então é um livro basal mesmo, é uma referência bibliográfica para a gente pensar. Nesse livro, basicamente, eu estou resumindo bem, ele fala de 3 grandes gêneros quando ele está pensando a literatura, que ele vai pensar no épico, no lírico e no dramático.
e eu vou falar brevemente. Então, o lírico, né, a imagem que nós temos do gênero lírico, alguém lírico é alguém que a gente acha, essa pessoa é poética, essa pessoa é lírica. A palavra lírico, ela vem da lira, que é um instrumento musical, porque na antiguidade, na Grécia, eles recitavam os textos, os poemas, e essa lira, ela era tocada durante, é quase o sarau ali, ela era tocada durante. Então, por isso o termo lírico, vem da lira, que é esse instrumento antigo, um instrumento de cordas. Para mim, ela, na minha cabeça, sempre lembra uma harpa. É uma harpa menor, é a lira. E qual as características, né? Então, quando a gente pensa no poema, as pessoas falam, a gente vê ali, possivelmente no nosso processo de escolarização, a gente viu em algum momento. Isso é o gênero lírico, o poema é gênero lírico, ou o eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico é basicamente a voz do poema, que é diferente da voz do autor ou da autora. Então eu, André do Amaral, tenho 33 anos, só que num poema eu posso escrever um eu lírico de uma menina que tem 6 anos. Naquele poema eu construo um eu lírico de uma menina que tem 6 anos, ou de um senhor que tem 82, ou de uma mulher que tem 43. Não só a idade, mas as características. A gente pensa, existe ali o eu lírico, essa voz que emana, que não tem a ver com a biografia do autor ou da autora. É fundamental a gente perceber isso e entender isso, mesmo que depois a gente queira problematizar. Por exemplo, se a gente pensa na historiografia clássica da literatura, a gente vai ter o eu lírico masculino e eu lírico feminino. Ou seja, a gente não tem um debate aí de um eu lírico não binário, um eu lírico... Isso é muito novo. Eu, pelo menos, não tomei contato com isso. A gente tem essas categorias desse eu lírico. E aí a gente pode avançar a partir disso. Mas é importante saber que isso existe, que essa é a base. A poética do Aristóteles é um pouco o chão de onde depois foram erguidas a maioria das teorias literárias, ou que lidam, sobretudo, com gêneros. Então, o lírico, e aqui ele faz um caminho que ele vai falar da subjetividade, né? Isso também é bem complexo. Eu particularmente acho que a gente pode ir para vários caminhos, mas é uma voz, ele defende, né? O lírico é o eu lírico, uma voz subjetiva. Depois ele vai diferenciar do épico, que seria uma voz mais objetiva. Então, se a gente pensar nas características do gênero lírico, pode ter um poema que tem personagem? Sim, mas ele não é pensado para ação. Diferente do dramático, que eu vou falar daqui a pouco. Ele não é pensado para ação. Ele não é pensado para configurar cenas. Claro que existem poemas que têm tudo isso, mas a princípio não. Ele é uma voz subjetiva, né? A expressão de uma interioridade. E aí, se a gente for pensar, quais são os herdeiros e herdeiras do gênero poético? Se você está vendo uma batalha de rima, se você está vendo um slam, se você está vendo um sarau, alguém declamar uma poesia, é um pouco esse caminho ali, né? É uma voz, o verso, a versificação. Batalha de rima, o nome já diz, né? São rimados os versos. Então tem um caminho que, ainda que tenha se modificado, esse caminho é um caminho bem ancestral na humanidade, não só na Grécia. É que um pouco a historiografia clássica passa pela antiguidade. Tem outros povos com outras culturas, outras referências bibliográficas, mas a poética de Aristóteles é um pouco esse texto basal. Para pensar, sobretudo, a literatura que vai sendo construída no Ocidente, enfim. E aí, num processo colonial, o Brasil recebe isso também, porque foi colonizado por Portugal. Né? Essa noção, tanto que é interessante, os primeiros considerados escritores daqui são portugueses, são os colonizadores. A Carta do Pero Vaz de Caminha e o dramaturgo, que era o José de Anchieta, que começa a escrever os autos dele na língua guarani também, com um processo de catequização. Então, a educação no Brasil começa com um processo de catequização, as primeiras escolas são ligadas aos jesuítas, e esses materiais em texto também. E aí tem uma grande discussão também, porque existiam povos indígenas com seus saberes orais, a oralidade como primazia, e é uma discussão que é feita em muitos lugares, e tem a questão da descolonização, decolonial, anticolonial na literatura também, que é um debate. Mas se você for na historiografia ali classicona,
de literatura brasileira, você vai ver a Carta de Pero Vaz de Caminha, enfim, esses processos coloniais como o começo da literatura aqui. Os sermões depois do Padre Antônio Vieira, enfim, a gente vai ver um pouco esse caminho. Gênero lírico, expressão dessa subjetividade, expressão interior, dessa interioridade. O épico. O épico, ele se pretende mais objetivo, né? E ele seria quase o ancestral do jornalismo, que é extrair de um acontecimento factual e gerar um texto a partir disso, né? Ele tem um certo distanciamento, ou pressupõe um distanciamento. Então o gênero épico, ele é um pouco o que hoje vai gerar, se a gente pensar quando você lê um romance, uma história ficcional, uma narrativa ficcional, quando você lê um conto, é um pouco herdeiro, o ancestral é o gênero épico, esse gênero que narra. E a épica ali, as primeiras épicas gregas têm a ver com as epopeias, que também em algum momento a gente já se deparou, possivelmente Odisseia e Ilíada. Esse gênero épico, o ser que narra, distanciado, um fato histórico, né? A gente pode problematizar todos os lados, mas é isso na origem, né? Diferente desse eu que é subjetivo, claro que também é um eu ali que escreve, mas ele está se debruçando sobre um fato, pretendendo a narração desse fato. O gênero épico é um pouco isso, quanto formato. E o gênero dramático. O gênero dramático, se a gente for pensar hoje, cinema, teatro, quando alguém assiste uma novela, enfim, o audiovisual, o gênero dramático. O que caracteriza? Aí a gente vai pensar só formatação de texto, escrever um texto em diálogos. Acho mais fácil a gente pensar quando você escreve pretendendo que aquele texto seja posto em ação. Porque a palavra drama, vem do grego, significa ação. Então, o gênero dramático, ele vem dessa ação. Ele é um texto que pressupõe que ele vai ser posto em cena, seja no teatro, seja no audiovisual. Então, é um pouco esse caminho que eu fiz básico dos gêneros, para a gente pensar nos gêneros não como gêneros, eu tenho que ficar encanado com eles. Não, mas eu preciso saber, porque vem dessa indagação. Que texto é esse que eu escrevi? Então, até para que você consiga avançar na pesquisa. Eu quero pesquisar mais poesia, eu quero pesquisar mais contos, né? Entender essa história da narração, da narratividade, ou quero pesquisar mais a dramaturgia. Então essa é a origem um pouco. E aí tem um outro texto, um outro livro do professor Anatol Rosenfeld, que chama O Teatro Épico. É muito bacana esse livro porque ele fala um pouco sobre os gêneros. Eu acho que é um dos textos mais didáticos que eu já li sobre gêneros literários, e ele fala da função adjetiva e substantiva dos gêneros, que é basicamente adjetiva é quando a gente qualifica uma tarde de lírica, ou esse dia aqui foi épico, aquele jogo, aquele clássico do meu time foi épico. Então a gente está usando para qualificar, não significa que foi, né, a base narrativa, não, mas é adjetivo épico. Ou falar para alguém, a gente fala muito, deixa de ser dramático. A gente não está dizendo que a pessoa é um gênero literário, mas quer dizer, as características dela, nossa, está sendo muito dramático. É o gênero adjetivo também, o professor Anatol Rosenfeld explica isso de uma maneira muito bacana. Tem mais 1 minuto, segundo aqui minha organização do texto, eu olho aqui para ver o tempo, e eu quero deixar a provocação, exercício de criação para essa semana. E vai a partir do Procura da Poesia do Drummond. É mais um trechinho desse mesmo poema, que é, na verdade, um verso. Eu vou deixar um verso e esse verso vai disparar o exercício de criação da semana, que é: convive com teus poemas antes de escrevê-los. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. E aí conviva com o texto que você quer criar antes de escrevê-los. Isso é uma provocação. Ficamos com esses 2 versos. Não faça versos sobre acontecimentos e convive com teus poemas antes de escrevê-los. O texto que for gerado a partir dessa provocação é o exercício de criação da semana. Fiquem bem, se hidratem, se cuidem, se possível fiquem em casa. Vai passar.